Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Além da tradicional pergunta que eu faço para muitas pessoas: para que viver? Qual é a razão disso? De você continuar agindo? Eu penso o quanto nós estamos numa prisão de sofrimento e de torturas, sendo a principal o tédio, chamado planeta Terra. E eu não estou dizendo que em Marte, com suas provações, menos 55 graus de temperatura, seria mais ameno. Mas pense no seguinte: por que e como se espera alcançar algum tipo de felicidade ou de alegria que seja duradoura, não mero efêmero, como por exemplo o dinheiro que você gasta, seja comendo uma pizza ou uma puta, e igualmente será algo rápido, né? Se você pensar que talvez fosse só uma hora de programa e que a pizza levasse uma hora para chegar em casa. Então, assim, é nisso que nós pensamos. Temos que pensar algo disso. Porque nós somos bombardeados de coisas negativas. E mesmo eu, que sou uma pessoa, como já disse em várias outras ocasiões, que nunca vejo a parte policial e a parte política dos jornais, dos noticiários, ainda assim se torna catastrófica a tendência mundial. Por exemplo, a gente vê no filme O Robô que tem uma senhora negra que, no caso negra, mas praticamente todo mundo tem um robô assistente. Porém, o que não mostra é para as pessoas aceboladas, né, digamos assim, para as pessoas pobres como nós. Eu pressupondo que quem vê isso é pobre, tá? Não que eu faça algo pensando nesse tipo de público ou contra esse público. Mas basicamente todo mundo tinha um robô. Só que não se esquecem que, de fato, robôs têm sido desenvolvidos, robôs humanoides, mas eles serão pagos. E será que você vai ter para aguentar pagar essa comodidade? E aí eu penso, se você tem o dinheiro para pagar essa comodidade, é porque talvez você tenha um trabalho que não foi substituído ainda por uma inteligência artificial e que provavelmente é braçal, e que você colocaria o robô para fazer. Porém, o seu patrão foi mais esperto e já tirou você, e como ele tem mais dinheiro, ele comprou o robô e colocou no seu lugar. Sem falar em questões ambientais que a gente tem, né? Porque, como eu já vivo dizendo, 250 anos jogando monóxido de carbono na atmosfera, isso uma hora cobra seu preço, né? Apesar de também, como eu sou um estudioso do meio ambiente, saber que o efeito estufa, digamos assim, o aquecimento global, tanto o congelamento quanto o resfriamento, eles são cíclicos, certo? E a nossa tendência é de aquecimento. Mas eu penso que realmente os seres humanos causaram sim danos ao meio ambiente. E aí vai entrar segunda coisa, ou melhor, terceira coisa que torna tudo pior, que é a política. Porque a política ela vai tentar consertar. A função dela
num estado moderno como o que existe hoje, deveria ser fornecer segurança, eu digo no sentido de ajudar a preservar a propriedade, apesar do cidadão também poder se armar, que eu creio nisso. O que mais? Saúde para quem é pobre e educação de qualidade. E nós vemos que essas são as áreas, digamos assim, mais negligenciadas. Um pouco menos a parte da segurança. Por exemplo, que se tem grandes investimentos, mas fica no básico, manutenção da ordem, certo? Não querem gente perturbando, enchendo o saco do status quo. E bom, parece que assim, pelo que a gente já tem hoje, a gente pode presumir que não vai ficar daqui a melhor. Que nem, por exemplo, querem que a gente coma coisas com insetos. Tudo bem, a gente já come coisas com insetos. Leite tem mijo, por exemplo. Mas, assim, a questão é que vão nos tornar mais e mais miseráveis. Nos tornarão mais e mais miseráveis, assim, por atuação política. Veja no caso do Brasil. Como eu disse, eles vão ter de devassar várias coisas que vão ser do pobre. E aí o que? Se corta dinheiro da educação, se corta verbas da saúde e tudo mais. É que nem, por exemplo, uma reitora falou que só podia tocar até outubro, setembro, mais ou menos, só universidade. Por causa de dinheiro, aí ia faltar para coisas básicas como luz e por aí vai. Compra de equipamentos e por aí vai. Porque se você tem uma faculdade séria, você investe em equipamentos. E até mesmo para quebrar, eu digo isso. Não óbvio de excluir no sentido de, tô revoltado, pá. Mas como eu digo para os meus alunos, escola é o lugar para errar. Você não vai querer errar, por exemplo, operando o cérebro de alguém. Não, você vai errar no cadáver, no modelo, assim, e não numa cirurgia neurológica. Perfeito? Então, por isso, assim, danos, digamos assim, até decorrentes de mau uso, são ossos do ofício. Certo? E também tem preservações de outros materiais, por exemplo, objetos históricos que às vezes precisam ficar numa determinada temperatura, numa determinada umidade, tudo isso. E vai ser cortado. Justamente o que é mais importante é cortado. Nunca é valorizado. Então, assim, basicamente parece que todo mundo será educado por tutoriais no YouTube. Como se ensina a escrever, e eu digo isso para criança que não consegue, ensinar a escrever pelo YouTube, via a distância. Nós temos a experiência da pandemia de que não foi, de que causou um atraso enorme. A escola em casa, o homeschooling, atrasou bastante o desenvolvimento da escrita e da leitura das crianças. Em alguns casos dizem que o uso de máscaras assim tornou difícil a interpretação de expressões faciais e causou efeitos semelhantes ao autismo. Bom, isso daí é uma teoria. Eu vi isso de um instituto britânico, eu não vi muito mais sobre.
Então, onde eu quero chegar? Temos uma política que é cada vez mais hostil contra o indivíduo, defende minorias, mas não exceto a menor delas, que é o indivíduo. Temos um meio ambiente que vai fazer com que certas coisas sejam mais caras para nós, para o cidadão acebolado, como já são. Temos todo tipo de situação, de condição que é desvantajosa. E o que esperar? O que esperar do porvir? Nada. O sistema em si, eu acho que ele vai durar bastante tempo, ele vai se reformar, principalmente porque tem gente tentando ser mais realista do que o próprio rei. Por exemplo, você pensa num pastor evangélico que assinou um projeto de lei desses que complementa a Lei Maria da Penha. Certo? Bom, pode ser que ele não tenha feito, tenha só assinado e mandado para avaliação, mas foi aprovado e por aí vai. Ou seja, ele tentou assim porque criaram essa ideia de que mulher é principal. Aí o que acontece? Criaram tanta coisa para a mulher, que a favor da mulher, que o homem simplesmente desistiu de relacionamentos. Tá errado? Não. Ele vai ser um mero pagador de pensão, um mero provedor, com uma restrição de distância que ele tem que manter. Então não há porquê, né? Bom, e assim, então assim, a nossa liberdade, que eu digo isso sempre, independente, e no caso independente do gênero e da orientação especial, é não participar disso. Por exemplo, se você tiver um comércio, aceite Monero ou Bitcoin. Se você for meio pobre, aí você juntar a prata e também essas criptomoedas, frações dela. E assim vai. Você vai fugindo desse sistema. Vai conseguir ser feliz? Não, mas pelo menos você não vai ser tão atormentado quanto essa gente. Obrigado e seja feliz.